Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto. Nosso tema de hoje é: por que a Bíblia é infalível? Por que a Bíblia Sagrada é inerrante? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? A Bíblia é inerrante e infalível. Por quê? Ok? Então, você que já conhece o nosso trabalho, já vai dando like, aperta o sininho, encaminha esse vídeo para mais pessoas, ok? Então, apertando o sininho, dando like, encaminhando o vídeo para mais pessoas, inscrevendo no canal, YouTube entende que esse trabalho está alcançando mais gente e está levando o conteúdo que as pessoas se interessam, tá? E assim o YouTube vai poder nos recomendar a mais pessoas, tá? Para que a gente continue aqui gravando vídeos, sempre trazendo temas aqui, é bom que você comente, que você inscreva, que você dá like, que você inscreva e encaminhe para mais pessoas, tá bom? Tem gente aí que precisa ouvir esse assunto, que talvez esse assunto ajuda pra caramba, ok? Então bora lá. Por que a Bíblia é infalível? Esse vídeo, na verdade, era para ter gravado esse vídeo há muito tempo, acabou surgindo um monte de outros assuntos que passaram na frente, mas esse vídeo tem dado trabalho para gravar, ok? Muito provavelmente ele vai poder abençoar muita gente aí. Muito bem, então vamos lá. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante. A palavra inerrante é termo que nós usamos também para dizer que é infalível, tá bom? Então vamos lá. Por que é infalível a Bíblia, nosso livro sagrado? Bom, a Bíblia é infalível e inerrante exatamente porque ele contém a palavra de Deus para o seu povo. A Bíblia contém a palavra de Deus, então é inerrante. O que é inerrante? Ele não contém erros, não pode errar porque a palavra é de Deus. Se Deus deixou a sua palavra, ou quis deixar a sua palavra para a humanidade, para ensinar a humanidade a sua vontade, o seu querer, como o homem deve andar, deve relacionar com ele, e não só relacionar o homem com o homem, relacionar com a vida de forma geral, da forma que agrada a Deus, para que o homem possa alcançar a vida eterna, como a própria Bíblia nos ensina, não pode ser meia verdade, não pode ser mentira. Deus é a absoluta verdade. Deus é a verdade. Existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é a absoluta verdade. Imagina um Deus omnisciente, omnipotente, omnipresente, não pode ser meia coisa, não pode ser meia verdade. Ele é um Deus absoluto, a razão pela qual Deus odeia mentira. Deus não se agrada com mentira. Então a palavra de Deus não pode ser falível. A palavra de Deus é infalível. Gente, infalibilidade não é Papa, não é o bispo de Roma. A infalibilidade é a palavra de Deus. Só Deus é infalível. Tudo que existe na vida, na sociedade, no mundo todo é falível. Ok? É passível de falibilidade. A única coisa que é infalível é a palavra de Deus e o próprio Deus, que é o absoluto verdade. Ok? Deus não tem sombra de variação. Deus é a pura verdade. Ele é incorruptível. Deus é incorruptível, é infalível. A sua palavra é inerrante. Não contém erro, nem pode conter erro. Por isso que nós falamos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ele é infalível. Infalível porque não tem erro, não pode errar. Ok? Então, Deus deixou o seu livro para conduzir e instruir a humanidade como a humanidade deve andar, como ele deve se portar, como ele deve relacionar com ele, próprio Deus. Ok, gente? Ué, mas não é homens que escreveram livros? Bom, o homem escreveu o livro inspirado por Deus. Ok? Talvez esse vídeo não é para um cristão, porque cristão basicamente sabe todas essas coisas. Ele sabe que a palavra de Deus é infalível, inerrante, perdão. Provavelmente, para você que não é cristão, esse vídeo vai servir melhor,
porque muitas pessoas debatem ali, não entendem sobre a Bíblia e tal, isso e aquilo, porque a Bíblia não entende a Bíblia deve ter algumas variações, porque o homem que escreveu. Novamente, eu vou dar ênfase a isso. Homens escreveram, cerca mais ou menos de 40 homens escreveram toda a Bíblia, mas foram homens inspirados por Deus, escolhidos e inspirados por Deus para deixar a sua instrução, a sua vontade para a humanidade, ok? Mas esses homens, sendo homens, eles não vão deixar o que eles acham? Não. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, toda a Bíblia foi supervisionada pelo Espírito Santo, como a vontade absoluta de Deus para a humanidade, e esses homens não colocaram nada que seja próprio deles. Obviamente, a Bíblia vai ter um estilo próprio de cada autor, o próprio escritor. Tem marcas humanas, vamos dizer, estilo próprio de cada um escrever, mas isso não significa que ele escreveu aquilo que ele quis. Não. É a vontade de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, razão pela qual a Bíblia toda que nós temos não foi escrito aí por centenas de pessoas e tal. Não, Deus escolheu a dedo, inspirou essas pessoas para que eles possam grafar, que eles possam condensar a vontade de Deus num livro. E esse livro é a luz, é guia, é instrução da humanidade daquilo que Deus quer. Principalmente para o seu povo, aqueles que creem em Deus e creem na palavra de Deus, ok? Hoje em dia nós vivemos, na pós-modernidade, nós vivemos febre aí de relativismo. Isso pode ser assim, mas também pode ser dessa forma. Eu enxergo assim, outro pode enxergar de outro horizonte, outro pode enxergar assim. Então, é relativismo para tudo. Principalmente, nós também enfrentamos teologias liberais. E não só teologia liberal, todas as formas liberais de questionar aquilo que é verdade e aquilo que, enfim, é palavra de Deus. Muita gente quer questionar, quer relativizar tudo. Esse é o grande perigo da pós-modernidade. A palavra de Deus, ela é absoluto. Desculpa, a palavra de Deus é absoluta, ok? Porque o nosso Deus é absoluta verdade. O próprio Deus é o absoluto que existe. Talvez seja, talvez não. É o único absoluto que nós podemos colocar nesse contexto, ok? Deus é absoluto, não tem sombra de variação. Ele é um Deus de ontem, de hoje e será Deus eternamente, como a palavra de Deus diz. Então, ele não tem sombra de variação. Deus não é corruptível. Tudo na vida é corruptível. Ele é suscetível à falibilidade, mas Deus não. Deus é a pura verdade, pura absoluto, e a sua palavra também é a pura verdade. Inspirou os homens para que eles possam levar essa verdade para a humanidade de forma geral, para que o homem conheça a vontade de Deus para a sociedade, o homem possa conhecer o querer de Deus, como ele quer conduzir o homem. Inclusive, veja bem, a Bíblia não vai falar só de relacionamento com Deus para a gente chegar à vida eterna. Contém principalmente, mas ele também vai conter algumas instruções de como o ser humano pode viver em relação, respeitando outro homem, como ele pode olhar, como ele pode enxergar seu irmão, outro homem, ok? Como o homem pode viver de uma forma que agrada a Deus nas suas finanças, no seu trabalho, no seu empreendedorismo, no seu casamento, no relacionamento com os outros. A Bíblia é um livro completo que contém toda a instrução que o homem precisa para que a sua vida vá bem, ok? Mas principalmente ali contém vontade de Deus para a humanidade, ok? Então, não existe esse negócio, mas se for escrito para os homens, então ali o homem jogou suas vontades, falou aquilo que quis. Não, por isso que foram selecionados, não foram pessoas comuns, foram pessoas escolhidas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo para que eles colocassem ali a vontade de Deus para a humanidade, ok? Até aqui tudo bem? Muito bem. Então, gente, eu quero deixar aqui algumas características da Bíblia, de Palavra de Deus, só para vocês entenderem melhor. A Bíblia tem algumas características, ok? Próprio a ele. Então, são 4 características. Primeira característica,
tem a ver com autoridade da palavra de Deus, que é a Bíblia. Tem a ver com clareza da palavra de Deus. Terceiro, tem a ver com necessidade. E quarto, tem a ver com suficiência. Vamos falar rapidamente cada uma dessas características. A primeira característica tem a ver com autoridade. Se a palavra de Deus é palavra, se a palavra que está na Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, então ela tem autoridade em si. De maneira que, se você não obedece à palavra de Deus, você desobedece ao próprio Deus, ok? Você desobedece ao próprio Deus, ok? Segunda característica, que é clareza. A Bíblia é tão clara que até homens comuns podem ler e entender. Tem muita gente aí que não precisa tanta instrução, que entendendo a palavra de Deus, porque ele tem um fundo espiritual. A palavra de Deus é espiritual. Então, pessoas comuns podem ler a palavra, podem entender a palavra de Deus e entender o que Deus quer, o seu chamado, e muda a vida dele. Tanto é que tem pessoas aí que não precisam ir para fazer teologia e tal. Lá, lendo a palavra de Deus, ele tem encontro com Deus e muda a sua vida. Começa a andar com Deus. Então, a Bíblia tem essa clareza. Ah, mas a Bíblia é complicado para mim e tal. Eu leio, mas não consigo entender nada. Isso aí não é para mim. Bah, não tem nada de verdade nisso. Então, lê do engano, meu amigo. A palavra de Deus é pura verdade, pura vontade de Deus. Agora, muitas vezes, a gente quer ler a Bíblia como estuda cálculo matemático. Ok? Como ele lê física e tal. A raiz quadrada de 25 é 5. Quer quantificar matematicamente. A Bíblia é um livro espiritual, trata de fé. Para você entender facilmente, tem que entender que se trata de fé, trata de algo inspirado por Deus. É divino em primeiro lugar, antes de encontrar acolhida na nossa vida, tá? Então, clareza, segundo ponto. Terceiro ponto, necessidade. A Bíblia ela é necessária para conhecermos o Evangelho e a vontade de Deus para nós e para a humanidade, ok? Então, a Bíblia, a própria Bíblia, ele vai revelar a vontade especial de Deus. Por isso que o sábio lá na Bíblia, no Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é luz para os nossos caminhos. Ele é lâmpada para os nossos pés. Ele nos ilumina. Imagina uma pessoa andando na escuridão. O que você tropeça e enfia o pé onde não precisa, às vezes você pode ter enfiar o pé no buraco, mas ele, quando você tem a palavra de Deus, ele passa a ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, ok? Olha só o que no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz sobre a palavra, sobre a perfeição da palavra, sobre a infalibilidade da palavra, ok? Ele diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada, também é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, de modo que o homem de Deus seja perfeito. Além de perfeitamente instruído, para toda boa obra. Na profissão da fé, o crente declara ser antigo e declara normalmente ser fiel, tanto ao Antigo como ao Novo Testamento. Então é isso que a Bíblia nos diz sobre a palavra de Deus, ok? Nós falamos aqui de autoridade, então, que é o primeiro ponto. Nós falamos de clareza e nós falamos terceiro ponto, que é necessidade. Então, a palavra de Deus é necessária para nós conhecermos a vontade de Deus, conhecer o que Deus quer de nós, qual é o propósito nossa em Deus, ou seja, a vontade de Deus para a minha vida particularmente, como todo o povo de Deus. E quarto ponto, a Bíblia também é suficiente, tá? São 4 pontos, vamos lá. Quarto ponto, é suficiente. A palavra de Deus, uma das características da Bíblia é suficiência, certo? Então, suficiência quer dizer o seguinte, que somente a palavra de Deus é suficiente para que o homem entenda a vontade de Deus, que entende leis de Deus, ok? Então, a palavra de Deus, de tempos em tempos, diferente época da sociedade, sempre foi necessária a palavra de Deus para
passar para a sociedade, a humanidade daquela época, qual é a vontade de Deus para aquele estágio da história humana, ok? A Bíblia Sagrada, ele não precisa ser atualizada, ela não precisa ser adaptada à realidade de cada época, ela é suficiente. De maneira que você pega a Bíblia, você vê que a Bíblia ele é útil e é atual para a antiguidade, para a Idade Média, para a Idade Moderna, Idade Pós-Moderna. As crises humanas, as necessidades humanas são as mesmas. E a Bíblia se adapta, você vai entender que a Bíblia ela é atual sempre, em todas as épocas e em todas as sociedades. Ok? Então, 4 características de Bíblia que eu falei para vocês aqui, para a gente poder entender melhor por que a Bíblia é infalível e inerrante. Primeira característica, autoridade. Ele tem autoridade porque a Bíblia contém vontade e a palavra de Deus. De maneira que se você desobedecer a palavra de Deus, você desobedece a própria autoridade de Deus. Segunda característica, tem a ver com clareza, ok? Até pessoas simples podem entender espiritualmente a vontade de Deus na Bíblia. Terceira característica, necessidade. Ela é necessária para a gente entender o Evangelho, de nós conservarmos a nossa vida espiritual e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e para a sociedade humana como um todo, ok? E quarto ponto, suficiência. A vontade de Deus, aliás, a palavra de Deus é suficiente para aquilo que Deus quer fazer com a humanidade, ok? Não precisa atualizar a palavra de Deus, não precisa acrescentar, tirar a palavra de Deus para que seja legal como a gente quer. Não, a Bíblia é completa, ela é a palavra de Deus e serve para nosso tempo, para passado, em diferentes épocas da história humana, ok? Então a Bíblia é inerrante e infalível porque é a própria palavra de Deus. E as pessoas que Deus usou, para escrever a Bíblia foram inspirados e supervisionados pelo Espírito Santo, ok? Inclusive, outro nome para Espírito Santo é Espírito da Verdade. Deus é incorruptível, Deus é infalível, Ele é absoluta verdade e a sua palavra também é verdade absoluta, ok? Você que nos assistiu até aqui, um abraço, inscreva no canal, dá like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe, estamos juntos.